Queridos irmãos, boa noite. Ao trazermos à consideração de todos o tema desta nossa noite, nós fazemos uma consideração, em primeiro lugar, da compreensão do bem em nós. Ao juntarmos na perspectiva da avaliação do bem, o fato de estarmos a partilhar os valores associados à dimensão do bem, colocamos também uma perspectiva que só nos é trazida exatamente pela mensagem que o Cristo trouxe à nossa reflexão há 2000 anos atrás. De tal modo que na partilha do bem é um elemento que está presente para as nossas consciências, para a reflexão do nosso agir e para um roteiro de cumprimento do nosso processo evolutivo que temos que ter em mente. Ora, afinal de contas, a ideia do bem, ela está presente entre nós desde civilizações muito antigas. A ideia da dualidade do bem e do mal nos acompanha de há muitas existências, mas foi apenas com Cristo que essa perspectiva do bem, trazida à reflexão de cada um de nós, nos trouxe uma ideia de agir em direção aos nossos semelhantes. Porque se antes, mesmo na conquista do povo judeu, uma conquista de percepção do Deus único, e também da lei mosaica, que garantia, a partir de um respeito absoluto à vida e um respeito à divindade, ao Deus único, como elementos fundamentais para presidir as relações humanas, desde aquele período, havia um conceito associado ao bem, que era uma conquista de nós outros, na medida em que nos aproximávamos do divino. Porque se existia o bem e o mal, o bem era associado àquilo que era finalidade da criação de Deus. E o homem executava o seu plano existencial na medida em que as suas atividades, elas se dirigiam para o cumprimento daquilo que era divino e, portanto, o fazia se aproximar de Deus. Mas essa perspectiva, esse conhecimento da palavra de Deus, passou a ter um significado e uma associação de práticas exteriores, de simbolismos, de rituais, formas de se apresentar, de se vestir, não é? Que identificavam naquele comportamento a ligação com o divino, com Deus, com o Criador. Mas foi apenas o Cristo e a sua chegada que nos apresentou uma ideia completamente nova, porque o bem deveria ser algo a nos ligar ao Pai exatamente na medida em que nós nos percebêssemos todos como filhos do Criador. E na medida em que Ele nos apresenta o Criador, não como algo distanciado, não como uma ideia aparentemente inatingível de um ser supremo e perfeito, mas também absolutamente justo, e pela justiça e pelo poder, de tal forma e em tal grandiosidade, que nos aparecia como algo distanciado de nós. O Cristo nos apresenta um Deus que é Pai de todos nós, e na medida em que é Pai de todos nós, nos convoca a uma percepção imediata daquele que está ao nosso lado. E tal foi a magnitude dos seus exemplos, que essa percepção do estar ao nosso lado não abrangia tão somente a perspectiva mais imediata
daqueles que trafegam conosco na jornada no mais íntimo do nosso lar. Os parentes, a mulher, o filho, o marido, mas também todos os companheiros de jornada. O seu discurso foi tão e mais intenso que nem mesmo se restringiu à perspectiva do povo judeu. Mas o seu olhar, a sua manifestação de bondade, as suas atividades de cura, de consolação, de inspiração, atingiu a todos, a judeus e gentios. E assim, por esta perspectiva, nos deu a ideia da grandiosidade da obra do Pai Criador, que nos aproxima a todos na dimensão de uma grande família universal. É assim, portanto, que a ideia do bem, como associada à ideia de fazer o bem, e na medida em que fazer o bem significa olhar e perceber o semelhante de jornada como nosso irmão, é algo absolutamente novo na história humana, tomada em perspectiva os milênios que nos acompanham em várias existências e os 2000 anos da mensagem do Cristo. Dizer que 2000 anos é um tempo muito curto na nossa própria existência é tomar em perspectiva que somos seres milenares, que transitamos de etapas existenciais, em que o predomínio em nós era exatamente do primitivismo. Tudo que buscávamos na vida era a satisfação daquelas necessidades mais imediatas. E a nossa ideia de felicidade estava associada ao gozo e ao prazer dos nossos instintos numa dimensão mais primária possível. Mas evoluímos ao longo de nossas existências. E a partir da mensagem do Cristo, fomos tocados por uma luz nova, que muitos de nós só a está percebendo em suas nuances iniciais na presente existência. Outros tantos se aproximaram numa ou noutra existência, mas não a compreenderam por inteiro. Não a compreenderam nem mesmo em nuances mais simplificados. E tem agora a perspectiva de abraçar essa perspectiva revolucionária e inovadora, de nos encaminharmos para a construção de uma sociedade solidária e, nesta perspectiva de sociedade solidária, encontrarmos a verdadeira significação de partilharmos o bem. Eis, portanto, que a ideia da partilha é uma ideia de compartilhamento mesmo, porque só se pode partilhar tendo em vista aquele a quem se destina as nossas ações, os nossos gestos, a direção dos efeitos do nosso olhar para o nosso semelhante, para o nosso irmão. Então, esta atitude para com os outros, esta atitude de abraçar o outro, esta atitude de se identificar com as necessidades do outro, é tudo isto que está na mensagem do Cristo ao nos convidar para a partilha. E agora, na proximidade de um instante em que o mundo cristão, em suas várias denominações, buscam refletir numa comemoração ritualística em alguns sentidos para uns, numa comemoração de sentido de rememorar as lições do Cristo para outros, e para nós, espíritas, refletirmos à luz dos exemplos cristãos, à luz do exemplo do próprio Cristo, a nossa experiência existencial, para tomarmos como medida e como determinação para a nossa vida os valores que o Cristo nos emprestou há 2000 anos e que estamos tentando refletir e incorporar, introjetar em nós mesmos, para podermos decididamente caminharmos em direção a um abraço que todos ansiamos, em algum instante, realizar com o nosso Mestre inovidável, a quem, durante tantas existências, negamos a atenção,
viramos as costas, atingimos a ele e aos seus seguidores com palavras, com gestos de violência e de incompreensão. Pois é chegado o momento de uma reflexão mais profunda sobre o que nos aproxima dessa ideia de partilha que o Cristo quis nos fazer entender e que hoje, abraçando a doutrina espírita, tomamos em perspectiva para trazer um sentido novo à nossa vida, para nos direcionarmos a uma perspectiva nova que nos faça verdadeiramente nos aproximarmos dos ideais de iluminação que há tanto nos convidam, os espíritos que nos acompanham em dedicada atenção, nos buscando, nos inspirando, nos solicitando aos gestos que são, para nós mesmos, de redenção e de salvação. Eis, portanto, uma perspectiva que queremos colocar para o tratamento do tema desta noite. Ao pensarmos em partilha, temos que levar em consideração, inicialmente, o que devemos partilhar. Certamente, a vida em sociedade nos coloca sempre numa perspectiva de partilha. Por mais que não saibamos, por mais que queiramos dar à ideia de partilha uma ideia de solidariedade. Nós temos a ideia, muitas vezes, de que, revigorados por um encontro como este, numa casa espírita, ou mesmo os nossos irmãos católicos, ou mesmo os nossos irmãos das várias denominações evangélicas, ou de outras denominações religiosas, revigorados em momentos de reflexão, ou daqueles instantes de meditação ou de uma leitura aplicada a uma consideração dos valores evangélicos. Pois bem, nós consideramos agir em forma de partilha, observarmos os nossos irmãos, observarmos as suas necessidades e atuarmos sobre ela. Nesse sentido, nós nos colocamos de imediato numa perspectiva. Tive uma atitude de partilha, pude partilhar. E essa perspectiva é aquela mesma que queremos dar ao nosso tratamento do tema de hoje, a partilha do bem. Mas nos esquecemos de que, no mais das vezes, em muitos registros, em grande parte das horas de nossa vida, nós partilhamos de algo que nós não gostaríamos de trazer à consideração. Porque sempre que nos irritamos, sempre que somos movidos pela maledicência, sempre que nos queixamos, estamos partilhando também. E no mais das vezes, é esse tipo de partilha que tem presidido as nossas existências. Então, uma meditação profunda, uma reflexão profunda sobre o nosso agir, sobre a forma como atuamos na sociedade, haverá de nos dizer o que partilhamos com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Porque é preciso que a gente saiba dosar, ter em mente que a ideia de partilha que está associada na nossa mente, aquilo que nos propomos a fazer de bem aos outros, deveria ser, para que pudéssemos atingir um estágio mais elevado na sociedade, ser majoritárias entre todas as ações que desenvolvemos ao longo de nossas existências. E se pararmos para ver, certamente encontraremos muitos dos instantes em que podemos ser ativos colaboradores dos nossos irmãos. Mas se pensarmos mais em perspectiva, iremos pensar que poderíamos fazer muito bem a todos os nossos semelhantes se pudéssemos calar em alguns instantes, se pudéssemos obstacular o comentário inadequado de um outro semelhante, buscando trazer luzes àquele comentário sobre algo que pudesse dignificar aquele que está sendo agredido. Se no instante em que houvesse uma discussão sobre os malefícios de uma administração ou de um administrador, se no comentário sobre a atitude de um criminoso,
se no comentário sobre uma ação de uma traição de um amigo ou mesmo de um cônjuge, nós pudéssemos ter uma palavra de comedimento, uma observação alternativa, que auxiliasse na observação e no entendimento daquele que falha, daquele que cai, daquele que ainda, por alguma circunstância, ainda não encontrou um caminho de aproximar-se com Cristo. E aí nós veríamos o tamanho e a magnitude da possibilidade de partilhar o bem com os nossos semelhantes. Então veja que essa perspectiva do bem tem uma dimensão muito mais ampla do que aquilo que convencionalmente nós conseguimos perceber. Ela nos convoca a um trabalho de melhoramento de nós mesmos, porque aquilo que somos é aquilo que partilhamos. Mesmo quando nos movemos em direção a algum semelhante, naqueles nossos primeiros gestos de beneficência, naqueles nossos primeiros gestos de tradução de uma consolação, de um entendimento, naqueles primeiros momentos em que nós dizemos: poxa, o nosso semelhante está em momento de sofrimento, eu vou servir de consolo, eu vou ser aquele que escuta os seus lamentos. Se não estamos ainda preparados para atuar diante dessas necessidades de forma adequada, ainda nesses primeiros gestos de solidariedade, ainda vamos carregar muito das nossas dificuldades, das sombras que carregamos em nossas almas. Isso não quer dizer que a pessoa não deva fazer o primeiro gesto, o primeiro estender a mão pela primeira vez. Não. É apenas para tomarmos em perspectiva que a nossa compreensão do bem, ela vai modificando ao longo de nossa existência, e a qualidade da partilha que dedicamos aos nossos semelhantes também vai mudando, vai ganhando novo sentido, porque aí há uma convocação para que entendamos que a partilha é um aprendizado, que existir é um aprendizado, afinal de contas, que a busca da felicidade, a busca do entendimento, a busca da iluminação é em tudo um caminho a ser percorrido. Porque há muitos que se exasperam e querem de repente, porque abraçaram uma religião, porque agora têm o entendimento à sua disposição da doutrina espírita, por exemplo, porque leu os primeiros livros da codificação, porque alargou a sua percepção e conhecimento sobre o Cristo, aí já se acha numa perspectiva de tomar gestos de largueza, tal qual o que acompanhou a existência de um Francisco Xavier, de um Divaldo Franco. E nessa perspectiva nós vamos encontrar aquilo que já carregamos na vida: a insatisfação em algum momento, não é? Em algum instante a frustração, porque nós colocamos um alcance muito elevado para o nosso agir, porque ainda não estamos preparados a dar passos tão largos. E neste sentido, acabamos, ao invés de tentar contribuir, nós acabamos nos distanciando, porque achamos que não somos capazes de alcançar gestos de tamanha magnitude. Há uma passagem dentre as várias mensagens extraordinárias de Humberto de Campos, trazida pela psicografia de Chico Xavier, em que ele relata o caso de um médium, que ele, embora pudesse auxiliar e participava das sessões mediúnicas, ele tinha uma dificuldade grande, ele tinha uma grande insatisfação, porque ele não conseguia ver os espíritos. Ele participava das atividades no centro e se achava merecedor de ver os espíritos. Queria mesmo contemplar os espaços exteriores. Ele queria poder se desdobrar e alcançar os espaços espirituais.
se achava merecedor mesmo disso e queria, e se posicionava nas reuniões mediúnicas no sentido de poder ter aquela iluminação capaz de lhe dar a condição de visualizar os espíritos. Ele ansiava por isso, mas se impacientava porque não conseguia alcançar. Até que em determinado momento, ele, ao dormir, ele tem um sonho em que ele se projeta para um mundo espiritual e ali ele tem uma conversa com um orientador espiritual. E ele vai se queixar: mas amigo, eu não consigo, eu tudo faço, eu anseio por ver as nossas entidades benfeitoras que nos aparecem no centro, nos orientando, mas eu tinha tanta necessidade, eu quero, almejo tanto ver os espíritos, ter a condição de ver as cidades espirituais. Eu gostaria muito de alcançar essa perspectiva. E a entidade espiritual que o acompanhava e orientava lhe diz: mas afinal de contas estás cometido de cegueira? Por acaso tu não percebes que ao teu redor tudo que tu tens são espíritos? Esqueces a tua mãezinha, que é a tua benfeitora espiritual, em primeiro lugar? O teu tio, que sofre em condições de trabalho extenuantes para dar as condições de suprimento à tua mãezinha? Esquece as condições dos teus amigos de trabalho, daqueles que chegam ao centro espírita necessitados de consolação e de amparo? Afinal de contas, não identificas entre todos que te cercam benfeitores da tua própria existência? Como que tu anseias ver mais largo, em escala mais ampliada, quando ainda não consegues enxergar este mundo rico e espiritual que está ao teu redor? E ele, tomado, portanto, por essas lições inesquecíveis, vê a dimensão da pequenez que nos acompanha muitas vezes quando trazemos, mesmo para a atividade do bem, todas aquelas angústias, aquelas inquietações, aquelas aflições, aquelas ansiedades que trazemos do mundo material. Assim nos portamos no trabalho, assim nos portamos no ambiente familiar, e quando levamos para a atividade do bem, queremos também toda aquela inquietação, queremos ampliar a nossa jornada, escalar montanhas quando ainda não temos as condições objetivas para fazê-lo. Mas mesmo se observarmos, próximo de nós, nas atividades cotidianas, há um esforço extraordinário, há um benefício extraordinário que é possível de ser realizada no recôndito do nosso lar, na proximidade entre os nossos vizinhos, no ambiente da casa espírita, ou em qualquer ambiente, se estamos tratando de outra denominação religiosa. Em cada uma dessas atividades é possível desempenhar a contento a atividade do bem. Portanto, não é preciso que tenhamos instrumentos especiais para realizar o bem. Não é preciso que todos sejam médiuns ostensivos em todas as qualidades mediúnicas. É possível que o nosso instrumento de trabalho para praticar o bem seja tão somente aquela voz que se coloca no momento exato em que há uma aflição e você possibilita a compreensão do evento que aflige o seu companheiro, que você possibilita a consolação e o entendimento. Porque neste mundo de hoje, particularmente neste mundo de hoje, o que mais observamos é a angústia, a depressão, a insatisfação. Porque o mundo avançou tanto do ponto de vista material, o mundo avançou tanto do ponto de vista científico, que nós chegamos ao limite daquilo que nos liga ao mundo exterior. Todas as satisfações que o mundo exterior nos possibilita, no campo da alimentação, no campo da experimentação visual, auditiva,
Tudo nós já experimentamos. Nós experimentamos gozos indescritíveis com a experiência, por exemplo, da velocidade. Há pessoas viciadas totalmente na velocidade, na expectativa daquilo que as pessoas dizem, eu quero é a adrenalina, e experienciam todas as experiências perigosas, em saltos, em voos, não é? Cada vez mais audaciosos. Nós experimentamos os limites da altura, não é? Não só através de bólidos espaciais, mas também nas experiências de alcançar as montanhas mais altas. Nós experimentamos os gozos e os prazeres da dança, de tudo que, de alguma forma, nos ligam a percepções e aos sentidos do nosso corpo físico. Mas nos esquecemos de introjetar a mensagem divina em nós. E dessa forma estamos nesse exercício cotidiano de exacerbarmos as sensações, nos afastando daquilo que nos permite uma ligação mais profunda com o divino, que em última instância é o que, desde as sociedades mais antigas, nos ligava à ideia do bem e do divino. Esse bem e o divino não está materializado naquilo que o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento científico nos proporcionou, seja no campo da velocidade, dos objetos, dos espaços em que habitamos, seja mesmo nas condições de tudo que nos permite os avanços científicos para que possamos conhecer mais e nos informarmos mais, porque, como dizia Paulo, o conhecimento sem a fé, e também, da mesma forma, a caridade, quando ela não tem a fé, quando não nos ligamos ao divino, ela perde substância, e dessa forma, toda a ação que desenvolvemos, mesmo quando se projeta para o nosso semelhante, e não tem essa fundamentação do divino em nós, ela não tem a capacidade de nos encaminhar para o processo evolutivo, que é o que, em última instância, estamos buscando realizar em nossa existência. Emmanuel nos convoca a uma reflexão sobre o tempo em nossa vida e como o dispomos. Ele diz categoricamente que, se queremos saber para onde iremos nos dirigir depois da nossa desencarnação, basta que observemos o que fazemos, como nos comportamos nos momentos em que estamos no nosso tempo livre. No nosso tempo livre, o que fazemos? Como dedicamos o nosso tempo livre? E quando observarmos o que nós fazemos, nós vamos saber qual o local que iremos nos dirigir depois da nossa desencarnação. Porque há muitos que no seu tempo livre busca exacerbar exatamente aquele gozo, aquela satisfação pessoal, aquela busca de uma felicidade que é toda egóica, que só pensa na satisfação dos sentidos. Pois bem, depois da desencarnação, estaremos atrelados e estaremos no mundo espiritual buscando esses prazeres e essas sensações. Aquele que é muito vinculado às bebidas, às comidas, às satisfações de excitação dos sentidos, das drogas, da experiência da velocidade, ele não consegue se apartar disso que o atrai profundamente. Aqueles que têm a preocupação com a sensualidade, com o prazer que deriva da atividade sexual, também vai localizar seu momento pós-desencarne exatamente nas esferas e na aproximação de quem está praticando estas coisas que lhe dão satisfação e prazer. Mas aqueles que se dedicam profundamente a fazer o bem, não necessariamente que todos os seus instantes de lazer, aquele instante em que você não está operando naquela sua atividade primária,
você tenha que se dedicar às atividades caritativas, mas se nestes momentos você o faz, se nos momentos em que você busca uma leitura, se no momento em que você busca assistir um filme, você faz uma escolha por aquilo que te eleva espiritualmente, então estas escolhas, esse aprendizado que te acompanha nos momentos de lazer, nos momentos do não trabalho, estes te encaminharão para os espaços próprios, em que tu possas aprofundar esta tua busca, esta tua sede por conhecimento elevado, esta tua busca por serviço e por atividades de ajuda ao próximo, que não finda na atividade terrestre, na atividade que realizamos enquanto encarnados. Afinal de contas, em outra passagem também, Humberto de Campos vai fazer um relato sobre os últimos instantes do apóstolo Pedro entre nós. Ele já passava dos 80 anos e, em Roma, havia sido encarcerado e condenado à morte. E já estava sendo dirigido para aquela sua flagelação. E naquele instante em que ele passava pela turba inquieta de acusações torpes sobre aquele apóstolo, chamando-o de ladrão, havia um soldado romano que era toda agressividade para o apóstolo. E o apóstolo, caminhando por aquelas ruas, sentia uma saudade imensa. Ele via todas as edificações que Augusto construíra em Roma. Todas aquelas edificações e o luxo e o poder romano estavam ali presentes. E a sua saudade era toda lembrança dos tempos em que realizava as pescarias em companhia do mestre Nazareno, nas margens do lago de Cafarnaum, as pescarias de homem e a sua atividade de labuta enquanto pescador, em companhia do seu irmão André, de João e de Tiago, e aquelas lembranças e aquela saudade imensa do Nazareno o acompanhou até o instante do seu suplício final, em que, colocado em crucificação, e por pedido dele mesmo, que se achava imerecido em representar, naquele seu último instante, uma cópia do sacrifício do seu mestre. Pede que fique em crucificação, mas com a cabeça voltada para baixo. O suplício acompanha até as proximidades da noite, e já anoitecendo, ele ainda não conseguia o seu desencarne. Até que aquele soldado Aniceto, que ali estava, em todos os instantes o agredindo, tanto física como moralmente, lança contra ele uma machadada e o sangue, portanto, se espalha. Em breves instantes ele está separando-se do corpo físico e ele vai percebendo aquele campo espiritual até um instante em que se defronta com o abraço do mestre. E aquele é todo o seu reencontro, toda a sua satisfação, toda a saudade emerge naquele abraço extraordinário, realizado, portanto, como que a realizar toda a confirmação de um trabalho apostólico vitorioso em toda a sua trajetória e que, portanto, merecedor de alcançar os espaços da vida espiritual em que se defronta em companhia dos amigos apóstolos. E aí o Cristo convida para aqueles instantes portanto, de descanso espiritual, até que, passados alguns instantes em que ele pode rever todos os seus amigos e partilhar e contemplar toda a beleza daquele espaço espiritual, o Cristo se aproxima dele e anuncia mais uma separação. E Pedro se assusta: mas mestre, para onde irás? Ele diz: Pedro, enquanto houver sofrimento na terra, eu não posso descansar.
E Pedro diz: bom, embora se tu não podes descansar, eu irei em tua companhia. E o mestre o traz às proximidades da crosta e diz: Pedro, alguém te chama. E Pedro observa em Roma que alguém aflito o procura mentalmente. E é aquele soldado, Aniceto, que trazendo um filho em agonia, o pede com grande carga de remorso, arrependido, o pede para auxiliar, para interceder em favor do seu filho que passava por aquela agonia. E aquele choro e aquele sentimento do soldado alcança Pedro, que se aproxima dele, beija sua fronte, e através dos passes magnéticos com o qual ele consegue se sintonizar com a energia espiritual maior e proceder, portanto, ao restabelecimento daquele menino. Ele vê, portanto, Aniceto, tomado de grande emoção, entendendo o que se passava naquela hora, agradecer aos céus e bradar: obrigado, Senhor, bem-aventurados os que creem no Senhor, boa vontade, acima de tudo, aos homens na terra. Eis que, naquele instante, como diz Humberto de Campos, iniciava-se uma nova vida para aquele soldado romano, e para Pedro apenas continuava a sua atividade apostólica. De modo que, assim como para Pedro, nenhum de nós estará isento do caminho que começamos a trilhar neste instante, quando aproximados à mensagem do Mestre Nazareno, depois de 2000 anos, reconhecemos o valor imenso da mensagem evangélica, reconhecemos as nossas falhas e os nossos erros e iniciamos, passo a passo, a partilha do bem. Sabedores de que, na partilha do bem, não há instantes de consideração sobre quais as recompensas. Aquele que o faz ainda está sem a percepção ampla do conhecimento do Cristo, porque não há lugar para parar e refletir sobre o que conquistamos na prática do bem, ou que recompensa iremos conquistar com a prática do bem. A prática do bem, ela deve ser realizada tal como ensinada pelo apóstolo Emmanuel: faz o bem e passa. Nenhum instante olha para trás. Não percebes mais a quem tu praticaste o bem. Deixa que o bem siga o seu próprio curso. Porque não há nada, não há vírus mais contagiante do que a prática do bem. Embora ainda não tenhamos a percepção desse contágio fantástico que se realiza nos dias de hoje, nós que estamos espantados, como parece que o mundo caminha para trás quando, por exemplo, ampliam-se legislações favorecendo a prática do aborto, quando ampliam-se legislações que buscam penalizar mais, punir mais aqueles que praticam os delitos criminosos, quando as instituições carcerárias são muito mais voltadas para promover a escola do crime do que a edificação e a recuperação dos que ali se encontram. Quando nós percebemos essas situações, ficamos descrentes de que, de fato, estamos evoluindo. Mas essa é apenas uma percepção primeira. Porque, afinal, os registros do que acontece na vida em sociedade nos é muito passada pelos nossos meios de comunicação. E os nossos meios de comunicação ainda são muito o retrato daquilo que é mais primitivo em nós, daquelas sensações, porque, afinal de contas, a mídia vive muito das sensações, das percepções imediatas, daquilo que consegue chocar
de forma muito rápida, porque na concorrência que se estabelece entre os meios de comunicação, vence quem é mais impactante, quem traz a notícia de maior, que choca mais imediatamente, que causa maior espanto. E, portanto, há como que uma competição para se transmitir tudo o que há de mal, tudo o que há de perverso, tudo o que há de absolutamente abjeto e que nos provoca sensações de espanto e de pavor. Mas, ao lado disso que ocorre na mídia, há todo um aumento da atividade do bem, da atividade solidária. Se estivéssemos pensando na nossa sociedade há 100 anos, se estivéssemos pensando na nossa sociedade há 50 anos, há 30 anos, há 20 anos, e tomássemos isso em perspectiva, nunca se praticou tanto bem na Terra. E mesmo a despeito de termos, por exemplo, a ampliação dos processos permissíveis para o aborto, quantos exemplos extraordinários recolhemos de pessoas que, tendo o seu filho com uma anomalia grave, trazendo o filho com uma situação em que se sabe que aquela criança terá poucos meses de vida ou poucos anos de vida, conseguem traduzir em gestos de amor e de cuidado, que são todos exemplos desses novos tempos que estamos vivendo. Afinal de contas, há algum tempo, apenas o fato de alguns filhos serem percebidos, por exemplo, com a síndrome de Down ou com qualquer outra anomalia, que hoje são reconhecidas como anomalias leves, porque aprendemos a conviver com essas situações e a incorporar na nossa vida. Quando antes tínhamos situações em que apenas um parente nosso tinha alguma anomalia mental, nós recolhíamos em centros de aprisionamento dos que tinham alguma deficiência mental, e hoje percebemos que a sociedade não mais admite, as sociedades mais avançadas, não mais admitem esses tipos de centros, que nós poderíamos mesmo dizer centros de tortura mental. Nós conseguimos perceber o quanto evoluímos olhando para o outro, olhando para os nossos irmãos. Quanto estamos aceitando mais o diferente. Porque, afinal de contas, mesmo na economia mais desenvolvida no mundo, há pouco tempo atrás, o negro não conseguia entrar no mesmo ambiente de um branco. Não conseguia entrar não sentar em determinadas cadeiras em um ônibus. Isso há pouco tempo. Há poucos anos nós tínhamos essa situação na principal economia do mundo. Há pouco tempo as mulheres não tinham maior significação na sociedade. Então, nós estamos evoluindo certamente. E uma evolução tão significativa, tão importante, que estamos mudando o nosso padrão mental. O nosso padrão mental modificando-se, ou seja, as escolhas que estamos fazendo direcionadas para o bem, para a partilha do bem, ajuda a construir também uma atmosfera, uma psicosfera mais favorável às transformações que estamos a verificar hoje na Terra, para que se afirme definitivamente este mundo de regeneração em nossa Terra. É necessário, portanto, e não tenhamos dúvida disso, de um trabalho apostolar de todos os que abraçam a causa do Cristo. É preciso que que possamos trazer dentro de nós uma missão extraordinária, se não dos gestos largos, das grandes atitudes caritativas, o gesto do controle dos nossos pensamentos, o gesto maravilhoso de desejar o bem ao outro, a cultura de a cada dia orar pelos mais infelizes, a compreensão de que os perversos e que os maus, os violentos, os que ainda se comprazem com a violência e nos acompanham a nossa existência,
por mais que ainda seja difícil de entendermos, só estão nos acompanhando. Só estão nos acompanhando por vontade divina. Não existiriam os maus e os perversos aqui se esta companhia não fosse absolutamente necessária para nós e para eles. Vivemos num mundo em que ainda precisamos conviver com esses nossos irmãos mais atrasados na esfera da evolução, para que possamos trazer a eles a bênção da nossa compreensão, a capacidade de erigirmos na sociedade um regramento, leis, instituições que sejam capazes de olhar para eles não da forma como nós fomos tratados no passado, quando fomos violentos, quando fomos maus e quando fomos perversos. Porque trazemos na nossa alma aqueles instantes em que fomos maus e fomos tratados com rudeza, fomos tratados com a vingança, com a perversidade, com a tortura. É por isso mesmo que ainda de vez em quando, quando olhamos e observamos uma atitude má, uma violência muito grande, somos tentados a dizer: ele merecia um castigo grande, ele merecia um tal tratamento. Alguns dirão: merecia a morte. Mas a percepção que podemos trazer com a visão cristã é exatamente outra. Relembremos o Cristo. O Cristo foi traído pelos seus apóstolos, aqueles a quem ele trouxe o maior dos benefícios, que era exatamente a sua mensagem evangélica, as suas lições inovidáveis de amor. E Pedro, aquele que escolheu para que apacentasse as suas ovelhas, foi aquele que o negou 3 vezes. E diante daquele que traiu, pensemos nós, diante daquele que nos trai, por que não agir como Jesus? Que depois de ter sido traído por Pedro, o convocou para o apostolado, que iria terminar com mais de 80 anos em Roma, crucificado depois de toda uma vida dedicada ao bem, à partilha do bem. Diante da agressão e do crime, diante de alguém que é capaz de matar o outro à pedrada, digamos que essa é uma imagem muito forte, alguém matar o outro à pedrada, ou incitar o outro a ser morto à pedrada. Essa é uma imagem muito forte. Diante deles, diante de uma situação dessa, como agiríamos? Não sei como agiríamos, mas o Cristo, às portas de Damasco, solicitou a Paulo que ele viesse cumprir uma missão apostolar, e aquele que se fez criminoso porque levou ao apedrejamento do primeiro mártir cristão Estevão, foi o grande divulgador do cristianismo entre os gentios, e a sua palavra nos acompanha até hoje. Diante de um criminoso, de alguém a quem poderíamos dizer: mas ele matou o nosso irmão, nosso amigo Estevão, aquele que te acompanhava nas ações e no apostolado. O Cristo em nenhum momento chegou e disse: fizeste isso ou aquilo. Disse: começa a tua atividade no bem. E aquele que se lhe submeteu à perspectiva do bem, aquele que reconheceu Deus como nosso Pai amoroso, o Cristo sempre lhe disse que não lhe deixaria só. E essa companhia que queremos trazer para dentro de nós, introjetar em nós, para que a partilha do bem que podemos realizar seja toda realizada com o poder da palavra, do exemplo, dos gestos de largueza que o Cristo nos ensinou há 2000 anos. Porque assim estaríamos a contemplar a grande legião, a grande falange de espíritos que ao longo desses 2000 anos, a despeito de nós outros termos negado o Cristo. Francisco de Assis
se reencontra com a mensagem do Cristo depois de uma vida de dissipações na sua juventude e no desencanto e na angústia que aquela vida lhe causava, se debruça aos pés do Cristo e remodela completamente a sua existência para ser até hoje o exemplo daquele que, em vida, mais se aproximou dos exemplos cristãos. E assim se fez com Teresinha de Lisieux, e assim se fez com Madre Teresa de Calcutá, em cada instante de angústia e de sede do bem, em que se defronta a mensagem do Criador, a vida ganha novo relevo, a partilha do bem constitui a própria evolução humana. E assim se fez também com Chico Xavier, aquela criança que era o tempo todo torturada pela sua madrasta, poderia ter uma conduta de revolta, mas defronte dele havia a mensagem do Cristo, e diante da mensagem do Cristo, diante da mensagem do bem, constrói uma trajetória de serviço, de partilha, e é, sem sombra de dúvida, a despeito de qualquer distinção religiosa, o grande exemplo apostolar do século XX, a nos deixar contemplados com uma trajetória de vida, de exemplo, dignificado nas obras que psicografou, que são todo um roteiro de realizar o bem e de buscar o Cristo a cada dia, como reconhecimento de que o Cristo é, em verdade, o caminho para a nossa própria evolução. E desta forma, seguindo os passos do Cristo, consigamos entender o sentido do bem em nós e conseguimos perceber as possibilidades que se abrem quando olhamos o outro como irmão, quando abraçamos o outro como irmão e quando, ao percebermos o outro, conseguimos enxergar ao próprio Criador. Que o amor do Cristo nos acompanhe hoje e sempre. Assim seja.